Hoje aconteceu um fato muito curioso. A princípio eu fiquei constrangido e depois eu me alegrei porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu acabei a reunião de oração no meio-dia juntamente com o Pierre. Nós gravamos o vídeo com uma palavra que Deus havia nos dado, palavra profética. Estamos na semana, amanhã do dia seguinte, nosso profetizando esse novo amanhecer. Na manhã do dia seguinte tem um Deus fazendo milagres. Ele é o Deus dos milagres. Domingo à noite foi um poder de Deus, foi um derramar da glória de Deus. E eu tenho certeza que essa glória entrou aí na sua casa, na sua vida. Não dava para terminar, não dava para parar o culto. Alguns irmãos estavam lá na igreja, lá no templo, participando e foi algo muito poderoso. E a gente pôde sentir pela live, pelas manifestações, o que Deus estava fazendo. E já tivemos testemunhos. A nossa irmã Claudinete já mandou testemunho, tantos outros irmãos mandando testemunho. Edson Rosa, seja bem-vindo. E nós estamos exatamente nessa pegada profética, porque a palavra profética ela precisa ser velada, né? Nós precisamos ter ali os sentinelas, aqueles que velam pela palavra profética, né? E aqueles que estão sempre lembrando a palavra, porque a palavra profética ela tem que ser relembrada, ela precisa ser declarada, ela precisa ser vivida. Então, nós temos que mantê-la acesa dentro de nós. É muito importante que você saiba disso. Pois bem, e eu estava saindo para casa e eu estava trazendo o tripé da câmera e a hora que eu estava saindo ali na igreja, eu me atrapalhei inteiro, o tripé caindo e o meu celular começou a gravar e ele gravou todo aquele processo ali. E eu, quando fui enviar o vídeo, eu não percebi que o vídeo que eu tinha enviado não era o vídeo da gravação do final da palavra profética, mas o vídeo daquele momento que eu estava ali tentando equilibrar celular, chave, tripé, abrir porta da igreja, estava naquele sufoco. E eu mandei, e aí alguns irmãos depois me mandaram algumas mensagens, mas cadê a palavra profética? Aí que eu percebi que eu tinha mandado o vídeo errado. E depois eu fui ouvir o vídeo e eu tive um conforto muito grande. Porque a gente às vezes não se dá conta como é bom a gente estar cheio de Deus. Porque naquele processo todo que eu poderia estar ali reclamando, e eu vi que eu estava louvando. E o Espírito Santo falou, eu provoquei isso, porque eu estou feliz de ver como o seu coração está cheio de Deus. Seu coração está cheio de mim. E no meio de toda aquela confusão, tripé caindo, um monte de coisas caindo, eu estava louvando uma canção que dizia que Deus é o Deus que supre. O nome dele é Jireh, que ele é o Deus que vai suprir todas as coisas. E eu fiquei muito grato a Deus de ter permitido aquilo. Depois, claro, mandei o vídeo correto, com a palavra que Deus havia nos dado. Mas para mim foi muito bom, porque a gente às vezes não se dá conta de que nós estamos realmente nos enchendo, e daquilo que nós nos enchemos é o que nossa boca vai falar. Eu poderia naquele momento estar falando, mas por que talvez até soltar palavrão, um monte de coisas que são comuns dos seres humanos. A boca fala do que está cheio o coração. E meu coração tem estado cheio de louvor, meu coração tem estado cheio de gratidão a Deus. Meu coração tem estado... Hoje eu estava conversando com um pastor e ele perguntava, como que você estava? E eu falei, eu estou feliz. Eu estou feliz, eu estou contente. Depois sentando lá na igreja com o Samuel e o William, a gente conversando de coisas espirituais, eu falando para eles de algumas coisas
que Deus tem ministrado, e eu falei, eu estou feliz, eu estou muito feliz, eu estou feliz. E é interessante, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Eu estou compartilhando isso com vocês, porque daquilo que nós nos enchemos, é aquilo que nós vamos colocar para fora. Daquilo que nós estamos cheios. Se tudo que nós estamos vivendo é uma religiosidade, quando acaba a performance, sobra a essência. E o que Deus me mostrou é que aquilo que tem acontecido de todos os dias eu estar ali na presença dele, buscando ele, tem permanecido coisas que têm mudado minha vida. E às vezes a gente não se dá conta. No dia a dia, as pessoas sabem o que está acontecendo conosco. Nem sempre nós sabemos o que estamos falando, o que estamos fazendo. Mas Deus permitiu que fosse gravado e eu compartilhasse sem querer para que eu pudesse ver. Eu jamais iria ver aquele vídeo se não fosse dessa forma. Eu fiquei feliz. Não é porque eu sou melhor do que ninguém. Eu fiquei feliz porque aquilo que a gente se alimenta é aquilo que a gente se torna. Daquilo que nós nos preenchemos, daquilo que nós nos enchemos. Queridos, faz muito tempo que eu não sento na frente de uma televisão para ver notícias da terra. E não condeno quem faz isso. Mas eu resolvi buscar saber o que Deus está falando sobre a minha terra. O que os céus estão dizendo. E quando eu olho lá em Isaías, capítulo 6, eu posso ouvir os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins, os 24 anciãos dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. A terra inteira está cheia da glória, da minha glória, da glória de Deus. O Brasil está cheio da glória de Deus. As nações, Viviane, os Estados Unidos, aí onde você está, estão cheios da glória de Deus. Só que a comunicação da terra, ela não ouve isso. E quando um homem e uma mulher de Deus, ele se enche só daquilo que a terra diz, a sua boca é negativa. O seu discurso não é profético. E apesar de não ser isso que nós estamos tratando nessa noite, Isaías, quando ele percebeu isso, ele disse: ai de mim, porque eu vou perecendo. Eu estou morrendo. O profeta disse: eu estou morrendo, porque a minha boca está contaminada, a minha voz profética está contaminada. E eu quero dizer isso para você, se a sua voz profética se contaminou, volte para o lugar aonde a gente tem a visão da glória de Deus. Porque todas as vezes que nós vemos a glória de Deus, nós vemos a nossa vida. E todas as vezes que nós vemos a glória de Deus e vemos a nossa vida, nós temos uma oportunidade de nos transformar ou sermos transformados por aquilo que Deus quer fazer em nós. Isaías disse: eu estou perdido. Deus falou: tudo bem, você está no lugar certo. Eu vou tocar na tua boca e vou sarar. Então Deus tem sempre solução, Ele tem remédio, Ele tem cura para nós, Ele tem libertação para nós. E nada melhor do que a gente estar... Bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores, aquele que não assenta na roda dos escarnecedores, e antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A sua lei. É tão tremendo, queridos. Porque quando a gente acorda pela manhã com um louvor na mente, e o coração cheio daquele louvor, não tem coisa mais gostosa. Eu posso acordar de manhã ansioso por algo, ou eu posso acordar de manhã louvando a Deus, porque eu estou vivo e o meu coração está cheio de louvor e adoração. E as misericórdias dele se renovaram na minha direção no dia de hoje. E se ele me manteve vivo, é porque ele tem um milagre. Ele tem um milagre para fazer na minha vida e na sua vida. Amém, queridos? Glória a Deus. Nós estamos... Desde a última semana, nós estamos nos aprofundando nas 7 parábolas do reino. Semana passada nós falamos sobre a parábola do semeador. Nós vamos pular algumas parábolas hoje
e vamos lá para o versículo 44, 45 e 46. Depois a gente volta. São 7 parábolas. Na semana passada, deixa eu ver se você está... A gente recapitular aí para ver se você está atento a isso. Então, nós falamos sobre a diferença conceitual entre reino de Deus e reino dos céus. O reino de Deus é o governo de Deus desde a eternidade à eternidade, ou seja, dentro da eternidade. É o governo de Deus de eternidade passada à eternidade futura. Todo o governo de Deus. O reino dos céus é esse pedaço da eternidade que foi colocado aqui na nossa realidade terrena, dentro de um tempo chamado cronológico, sabendo que o tempo eterno se chama Kairos, esse tempo que é sempre hoje, tudo é hoje, não tem ontem, não tem amanhã, é tudo hoje. Então, aquilo que aconteceu há 1000 anos atrás é hoje, aquilo que vai acontecer há 1000 anos daqui para frente é hoje. Deus sabe tudo, Deus conhece tudo, Deus vê tudo, tudo está na eternidade, e o governo dele é o reino de Deus. Esse reino manifestado na terra, dentro desse tempo linear, que é o tempo cronológico, que ele só vai para frente, ele não volta. Por isso, no nosso tempo, nós temos a sensação de coisas que passaram, coisas atuais e coisas que virão. Porque ele é um trem numa linha indo para frente. Por isso que nós precisamos entender que o tempo cronológico, e essa palavra cronologia vem da mitologia grega, de um deus grego chamado Cronos. Cronos era um devorador de filhos, então ele devorava tudo. O tempo cronológico, ele devora a sua juventude, ele devora as oportunidades, ele devora tudo. Então nós precisamos remir o tempo, porque os dias são maus. Aquilo que passa são oportunidades que provavelmente elas não voltarão. Mesmo que elas aconteçam novamente como uma porta aberta, elas nunca mais serão como foram ontem. Guarde isso. Ontem eu tinha uma idade. Se eu viver a mesma oportunidade daqui 10 anos, eu vou viver a mesma oportunidade numa realidade diferente. Então, tudo que passou, passou. Temos que aprender isso. Pois bem, depois nós vamos ter um tempo para nós falarmos, numa das lives, só sobre o conceito eterno e o propósito eterno de Deus para as nossas vidas. O conceito de tempo e o propósito eterno de Deus para nós. Amém? Só para jogar aí uma sementinha dentro de você. Deus, ele criou tudo. E o único ser que ele criou e formou é o homem. Deus criou o homem e depois Deus formou o homem. Depois nós vamos falar sobre isso. Amém? Então a gente precisa ter ideia disso. O reino dos céus é o reino de Deus implantado na terra. Esse reino, ele vem através de Jesus. Ele começa há 2000 anos atrás, quando Jesus ele toma de volta o reino que estava nas mãos do diabo e ele estabelece agora como rei desse mundo. Apesar de que ainda o reino desse mundo não foi totalmente tomado, ele já é rei. Então, por isso que o reino dos céus, não o reino de Deus, o reino dos céus, é chegado o reino dos céus na terra. O reino dos céus, ele tem a aparência, realidade e manifestação. Vamos repetir? Aparência, realidade, manifestação. Se você está assistindo essas lives de estudo sem caderno na mão, eu lhe digo que você está perdendo muitas oportunidades de anotar coisas que provavelmente a grande maioria dos cristãos em vários lugares não vão ter aquilo que você está tendo aqui. Eu posso lhe dizer e afirmar que tem muitos líderes, teólogos, pastores que não estão recebendo a informação que você está recebendo. A revelação que você está recebendo. Então, coma, anote, não perca. Então,
Só para você entender. Jesus está falando do reino dos céus. Sônia, seja bem-vinda, Deus abençoe. O reino dos céus, ele tem Juliana Rocha, Deus abençoe os irmãos aí de Bauru. O reino dos céus é a manifestação do reino de Deus na terra. Lembrando que quando o homem foi criado, o reino dessa terra foi dado para Adão. Adão era o rei, o representante legal de Deus aqui na terra. Adão era semelhante a Jesus. Ele era a imagem e semelhança de Deus. Adão, quando ele pecou, ele entregou o reino, ele deu o reino da terra, o reino dos céus aqui na terra, para Satanás. Então Satanás passou a ser dono. Lembra quando Jesus foi tentado lá em Lucas 4, que o diabo disse, se você prostrado e me adorar, eu te dou todos os reinos desse mundo, porque a mim me foi dado. Satanás não estava mentindo. Ele era dono de todos os reinos, porque foi dado a ele. Foi dado a ele. E Jesus não se prostrou. Jesus foi lá no inferno e tomou a chave do inferno e da morte. E ele ressuscitou. Há 2000 anos começa o reino dos céus na terra. E ele vai terminar no final do milênio. Então ele vai de 2000 anos atrás até o final do milênio. Quando terminar o milênio, Jesus devolve o reino, porque nesse momento do milênio, o reino dos céus, o reino de Deus, o reino dos céus, ele vai estar totalmente manifestado aqui na terra. De norte a sul, de leste a oeste, todos os seres que vivem nessa terra se sujeitarão ao governo de Deus através de Jesus. Amém? Então ele tem a aparência. Qual é a aparência do reino dos céus? As parábolas. Então as parábolas, elas falam da aparência. O reino dos céus é semelhante. O reino dos céus é semelhante. Você pode ver que as parábolas sempre começam Jesus falando, o reino dos céus semelhante a isso, semelhante àquilo, semelhante. Então a aparência do reino está nas parábolas. E qual é a realidade do reino dos céus hoje? A igreja. Jesus já reina na terra através da igreja. Então ele já reina na terra através da igreja. Quando a igreja entende isso, quando a igreja compreende o que diz o apóstolo Paulo lá no livro de Efésios, que nós estamos assentados com ele nas regiões celestiais, e que nós temos debaixo dos nossos pés principados e potestades. Então, nós vamos entender que a igreja, ela é a forma que Jesus já governa essa terra. Jesus governa a terra através da igreja. Quando a igreja despertar sobre isso, ela vai começar a tomar os territórios. Ela vai começar a trazer de volta aquilo que o diabo roubou, porque hoje ele é ladrão. Ele é ladrão, antes ele era dono, hoje ele é ladrão. E a igreja precisa ir avançando, porque o reino do Messias não terá fim. E o aumento desse reino, desse governo, o governo dele não terá fim, e o aumento do governo trará paz. Então deixa eu lhe dizer, aonde a igreja entra, ela entra com guerra e se estabelece em paz. Porque aonde o reino do Messias chega, o príncipe da paz reina naquele lugar. Se não há paz, é porque o reino ainda não foi consolidado. É porque você e eu, agente desse reino, não nos conscientizamos que nós podemos conquistar esse lugar, esse território, esse local para o Senhor. Sua casa, se ela está vivendo ainda guerras, então prevaleça, vá até o fim. Por quê? Porque quando o governo do Messias tiver sobre todos os membros dessa casa, haverá paz aí nesse lugar. E paz não é ausência de problemas. Paz é a manifestação da glória de Deus na terra, na nossa vida. Quando ele está presente, nós temos paz. Pode ter qualquer tempestade. O Salmo 46 diz, ainda que tudo se estremeça, há um rio cujas correntes alegram-se, o santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela, jamais vai ser abalada. Amém? Então a realidade do reino é a igreja. Por isso que Jesus diz, quando vocês entrarem num lugar, possa dizer, é chegado o reino dos céus aqui.
Paz, shalom, shalom. Haja paz aqui nesse lugar. É chegado o reino dos céus ali. E a manifestação do reino, ela vai acontecer no milênio, nos 1000 anos do governo do Messias aqui na terra. Logo depois da segunda vinda de Cristo, quando o diabo for preso por 1000 anos, a besta, o anticristo destruído, os ímpios, juntamente com eles, trancafiados no abismo, e Jesus vai reinar aqui na terra com os crentes vencedores sobre todas as nações, estabelecendo com um cetro de justiça, de equidade e de poder o governo dele sobre as nações. Todo o mundo se sujeitará ao reino de Deus aqui na terra. O Messias será o rei de tudo e de todos, juntamente com a igreja vencedora, com os crentes vencedores. Não são todos os crentes. Quem vai reinar com o Messias aqui são os crentes vencedores. Quem são os crentes vencedores? Os crentes vencedores são aqueles que não amaram mais ao mundo do que ao Senhor. São aqueles que pagaram o preço para servir ao Senhor, para fazer a vontade dele. Nós não estamos falando de salvação, nós estamos falando de reinar, nós estamos falando de vencedores. Alguns crentes não serão vencedores, apesar de fazer parte das virgens que estão para ser desposadas, eles não terão azeite suficiente para entrar nas bodas. Não terão azeite suficiente. Não estou dizendo que vão para o inferno, estou dizendo que não entrarão no tempo de casamento, nesse tempo de reino. Então, deixa eu lhe dizer algo. A salvação foi algo que Deus fez por você. Você não precisa fazer nada, ele fez através de Jesus. Mas reinar com Jesus, você vai precisar fazer muito. Renunciar ao pecado, renunciar ao mundo, renunciar à carne, renunciar aos prazeres. Ele diz, aquele que não aborrecer pai, mãe, filho, por causa de mim, não vai conseguir seguir a mim. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Ele está dizendo, eu estou indo para um caminho. Você quer ir comigo nesse caminho? Sabe quando fala do caminho estreito? Esse caminho do reino é um caminho estreito. Salvação é obra da graça. É Ele que faz em nós só precisamos crer. Se com a tua boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor e com o teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porém, entrar no reino é uma decisão. Então guarde isso, queridos. Guarde isso. Porque quando o reino for manifestado no milênio, não são todos os crentes que vão governar com Ele, mas os crentes vencedores. E em nome de Jesus que você esteja entre aqueles que são crentes vencedores, em nome de Jesus. Amém? Então, recapitulado, você agora está novamente alinhado dentro das parábolas do reino, entendendo o reino dos céus, olhe na sua Bíblia, Mateus 13, 44, ele está dizendo, o reino dos céus é como? É semelhante, olha a aparência. Ok? Jesus, ele está falando. Lembra que nós falamos sobre a manifestação dos 7? Nós não vamos repetir hoje. Próxima semana a gente fala novamente sobre isso, que é bem importante. Mas aqui ele conta duas parábolas. E duas parábolas extremamente importantes e relevantes para o nosso crescimento, porque ela fala de um material que está sendo construído a nossa vida. Aquilo que está sendo construído, aquilo que está sendo formado em nós, e que também é o mesmo material que você vai ver lá na Nova Jerusalém. Então, Deus, ele está edificando, está sendo edificado casa para Deus através de nós. Casa para Deus, através de nós, está sendo edificada. E esse mesmo Deus que está edificando essa casa, ele também está edificando uma cidade. E o material dessa cidade e dessa casa são materiais que estão aqui nessa parábola. Ok, queridos? Nessa parábola,
do reino dos céus. Amém? Então vamos dar uma olhada. Mateus capítulo 13, 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu novamente. Vamos repetir. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu novamente. Então, transbordando de alegria, diga comigo, transbordando de alegria, ele encontrou o tesouro, agora ele vai, transbordando de alegria, e abre mão de tudo que ele tem. Ele vende tudo o que tem e compra aquele campo. Diga, ele comprou o campo. Amém? Ele comprou o campo. Guarde isso. Ele encontra o tesouro, mas ele não leva o tesouro. Ele esconde o tesouro, porque ele não pode levar o tesouro sem levar o campo. Ele volta e ele precisa agora, ele sabe que o campo onde está o tesouro tem um preço muito alto, mas ele vai com alegria. Para comprar o campo, ele abre mão de tudo o que tem. Diga comigo, tudo o que tem. Ok? E ele compra aquele campo. Versículo 45. Da mesma forma, o reino dos céus é semelhante, olha de novo a semelhança do reino, a um negociante que procura pérolas preciosas. E assim que encontrou uma pérola valiosíssima, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Amém? Então, vamos agora identificar os elementos nessas duas parábolas. Primeiro, na parábola do tesouro, o reino dos céus assemelha-se a um tesouro. Quem é esse tesouro? Quem é esse tesouro? Se nós estivéssemos numa reunião via Meet ou Zoom, você poderia conversar e a gente, de repente, até mais para frente, a gente pode aventar alguma coisa nesse sentido para nós podermos interagir. Quem é esse tesouro? Quem é? Alguém aqui poderia escrever, você tem uma ideia quem é esse tesouro? Quem é esse tesouro? Quem é esse tesouro? Amém? Já que ninguém quer se manifestar, esse tesouro é a igreja ao longo das eras. A gente precisa entender que a igreja, a gente acha que a igreja, ela nasceu há 2000 anos. A verdade é que a igreja, ela já vem sendo escondida muito antes. Muito antes. Quando você olha lá o livro de Hebreus e você percebe a galeria dos heróis da fé, e você vai lá para Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Paulo César, seja bem-vindo. Mediante a fé. A fé. Sandra, o reino, o tesouro não é Jesus, o tesouro é a igreja. Amém? Então, o tesouro é a igreja. Voltando. A igreja, que igreja? Que igreja é essa que foi escondida? Essa igreja foi descoberta já muito antes, lá atrás. Mas muito antes. Muito antes. E quando nós olhamos que Abraão, ele peregrinou na terra da promessa, aguardando uma cidade que não tem fundamentos na terra. Homens de fé. Então, os crentes do Velho Testamento, que aguardavam o dia da manifestação de Jesus, eles aguardavam Jesus. Então já havia uma igreja escondida lá atrás. Por isso que o escritor de Hebreus, quando ele termina a galeria dos heróis da fé, ele diz que todos esses aguardaram aquilo que hoje nós já temos.
e que em nós eles são aperfeiçoados. Então veja, o tesouro é a igreja ao longo das eras. Ao longo das eras. Quem é esse homem que encontrou esse tesouro? Esse homem que achou esse tesouro e escondeu ele? Jesus. Então Jesus, ele é esse homem que ele encontra aqui nesse campo chamado mundo. Ele encontra a igreja e ele esconde ela por milhares de anos, até que ele possa ter todo o recurso para comprar o campo. Por isso que lá em João capítulo 3, versículo 16, a palavra do Senhor nos diz que Deus amou ao mundo. Deus não amou você. Nós falamos, Deus amou a mim. Não, Deus amou ao mundo. Deus amou ao mundo, ao cosmos, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O preço pelo mundo foi pago. Então, esse homem, Jesus, ele volta muito feliz. Para quê? Porque agora ele precisa comprar esse mundo. Lembrando que esse mundo tinha um dono nesse tempo, e o dono era o diabo. Satanás diz, todos os reinos desse mundo são meus. Então Jesus não podia pegar aquele tesouro sem comprar o campo. Eu não sei se você está entendendo. Ele encontra, lembra lá em Gênesis no capítulo 14, que Melquisedeque, rei de Salém, se encontra com Abraão, e ele traz pão e vinho na mão. Abraão está vindo de uma guerra, e ele vem, rei de Salém. Lá em Hebreus, no capítulo 7, depois tem, se você tiver essa curiosidade, você vai perceber que esse Melquisedeque é um tipo de Cristo, é uma revelação de Jesus, era o próprio Senhor Jesus, já encontrando com o Pai da fé. E o que ele traz nas mãos? Pão e vinho. Diga com você mesmo, pão e vinho. O que pão e vinho te lembra? Os elementos da ceia. E o que os elementos da ceia te lembram? Preço, sacrifício para comprar. Então ele já aponta, tem um preço. Eu preciso esconder a igreja nesse tempo, para que eu possa, na plenitude dos tempos, ter condição de pagar o preço. E qual foi o preço que Jesus pagou para comprar esse campo? Abra comigo, se você tiver com a sua Bíblia, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Está me acompanhando? Diz amém. Se tiver alguma dúvida, pergunte. Amém? Você está comendo hoje, nesses dias, você aqui na segunda-feira, você está comendo feijoada, churrasco, é coisa, não é leitinho, ok? Então, olha só, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhantes aos seres humanos. Ele vendeu tudo. O que diz a parábola? Ele foi e vendeu tudo. O que era o tudo de Jesus? A sua própria vida como Deus. Ele abre mão da sua condição de Deus. Jesus vem à terra como homem. E ele vem como homem para ser sacrificado como sacrifício, para ser pago, para comprar o campo. Para comprar o campo, porque ele quer o tesouro. Mas para pegar o tesouro, ele tem que comprar o campo. Se ele não compra o campo, ele não pode pegar o tesouro, porque o tesouro está no campo que tem um dono, e o dono desse campo é o diabo. Você pegou? Então, olha o preço. Ele abre mão da própria divindade. Ele abre mão. Aqui é muito forte, ele esvazia-se, mas ele faz isso com alegria, ele volta com alegria, porque ele quer o campo. E por que ele quer o campo?
Porque tem um tesouro no campo. Porque você estava lá no campo, porque eu já estava lá no campo, porque Abraão estava lá no campo, porque Moisés estava lá no campo, porque Davi estava lá no campo, porque tinha muitos heróis da fé ali naquele campo, porque nossas gerações que ainda virão estavam lá no campo. Ele já via tudo isso. Um tesouro pelo qual valia a pena comprar o campo. Amém? Então olha só, ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo, tornando-se semelhantes aos seres humanos. Ele se tornou igual a você e a mim. Jesus veio em carne, em água e sangue. Então, não deixe o diabo lhe enganar com teologias que não são bíblicas. Jesus não era 100% homem, 100% Deus. Ele era 100% homem. Jesus, o homem aqui na terra. Porque senão ele não pode comprar o campo. O preço do campo tinha que ser pago por um homem. A palavra de Deus diz que assim como por um homem entrou o pecado na terra, por um homem entrou a redenção. Amém? Por um homem. Só um homem poderia redimir a humanidade. Deus determinou as coisas dessa forma. Então ele vem, olha que coisa tremenda, e assim, versículo 8, na forma de homem, diga comigo, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, à mais elevada posição, ele deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, agora ele é Adonai, agora ele é dono, agora ele tem o domínio do mundo para a glória de Deus Pai. Sabe quando que você vai perceber que Jesus, ele pega a escritura da terra de volta para ele, e ele abre essa escritura, a escritura da terra, que dá a herança da terra para os seus filhos, para a igreja. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 5. Olha que coisa tremenda. Versículo 1. Então observei na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Este é o livro dos 7 selos. Que livro é esse, apóstolo? O livro dos 7 selos. Quando começar a abrir esses 7 selos, vai começar a ter um monte de eventos. Primeiro selo, segundo selo, terceiro selo. E aí, quando nós formos estudar Apocalipse, vocês vão ver isso. Falar nisso, abrindo um parênteses, quinta-feira, nossas células familiares, você já recebeu hoje o estudo, para você começar já a ver de uma forma muito simples. Nós estamos agora fazendo um passeio na escatologia, na segunda vinda de Cristo, em todas as coisas do Apocalipse. Nós vamos ver toda quinta-feira e você vai trazer na sua casa. A música de quinta-feira vai ser linda. O Cordeiro que está no trono, ele nos apacentará e nos levará às águas tranquilas. Então, queridos, eu quero lhe dizer, você que talvez não esteja olhando as mensagens direito, olhe porque está aí. Porque tem gente perguntando, às vezes me pergunta, apóstolo, cadê a ministração? Eu falei, já mandei. Ah, eu não vi. Então procure. Fique atento. O que chegar de mim aí, você já guarda. É a ministração da célula familiar. A ministração da célula familiar já está no seu WhatsApp, já está aí com você. E é tremendo essa série que nós vamos começar. Bom, voltando para cá. E aí ele diz, eu vi também um anjo forte que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e de romper os selos? Versículo 3, no entanto não havia ninguém nem no céu, olha que tremendo, verdade, Lúcia, e quinta-feira é o dia do jejum, nós vamos avisar vocês, quinta-feira é a quinta do jejum, olha só, versículo 3 do capítulo 5 de Apocalipse, o livro que está nas mãos de Deus, nem Deus podia abrir, por quê? Porque ele era a escritura da terra, e só um homem poderia abrir a escritura da terra,
E que homem era esse? O único homem que comprou o direito de abrir a escritura do campo, para ter direito ao tesouro. E esse homem é Jesus. Aí, olha só. Quem é digno de abrir o livro? No entanto, não havia ninguém, nem no céu, nem na terra. Apóstolo, por que não tinha ninguém na terra? Porque Jesus não estava mais na terra. E por que não tinha ninguém no céu? Porque ele também ainda não havia chegado no céu. Quando João foi arrebatado, ele foi arrebatado na eternidade. Ele entra no tempo eterno. Apesar de João já estar bem idoso, quando ele entra na eternidade, ele entra nesse momento. E nesse instante que ele entra, Jesus ainda não havia chegado no céu e nem mais estava na terra. Lembra quando ele foi assunto lá no Monte das Oliveiras e ele foi nas nuvens, do monte para as nuvens? Então o primeiro passo que Jesus fez, ele saiu da terra, lá do Monte das Oliveiras, para as nuvens. Depois das nuvens para o céu. Como é que ele vai voltar, apóstolo? Do céu para as nuvens e depois das nuvens para a terra. Do mesmo jeito, não foi o que os anjos disseram para os galileus? Esse Jesus que vocês estão vindo, do mesmo jeito, diga comigo, do mesmo jeito. Do mesmo jeito que ele foi. Que jeito que ele foi? Ele foi do monte para as nuvens e depois das nuvens para o céu. Então ele não está mais na terra e ainda não chegou no céu. Davi teve essa visão quando ele escreveu aquele salmo. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor poderoso nas batalhas, o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos. O que Davi estava vendo era exatamente isso. Quando Jesus ele sai das nuvens para o céu e ele vai chegando no portal do primeiro céu, o anjo do portal diz, quem vem lá? E o outro diz, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei? É Yeshua, o Todo-Poderoso, o Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou como leão da tribo de Judá. Levanta, ó portas, as vossas cabeças. Ele passa pelo primeiro portal. Agora chega no segundo portal, no segundo céus. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos. Por quê? Porque o Rei da Glória está entrando. Quem é esse Rei? É o vencedor dos vencedores. Abre-se a porta. Quando chega no terceiro céu, novamente o anjo do terceiro céu, do portal do terceiro céu diz, quem é que vem lá? Quem vem? E ele diz, o Rei da Glória, o Senhor poderoso. Então João, ele ouve, ele dizendo, ninguém foi digno, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Jesus não estava mais no inferno, não tinha chegado ainda no céu e não estava mais na terra. Ele está a caminho. João viu isso. E não foi achado ninguém que pudesse abrir o livro ou ao menos olhar para ele. Que livro é esse? A Escritura da Terra. Guarde isso. A Escritura da Terra. O homem viu um tesouro no campo e ele volta para comprar o campo. Para isso ele tem que vender tudo que ele tem. O que Jesus tinha para oferecer? A própria vida. Ele ofereceu a vida para comprar o campo, para resgatar você e eu, que somos o tesouro que estava lá no campo. Posso ouvir um glória a Deus? E aí de repente, versículo 4, e eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Versículo 5, então um dos anciãos consolou-me afirmando, não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Ele está chegando. Nisso aconteceu que reparei do meio do trono dos 4 seres viventes, entre os anciãos em pé, um cordeiro que parecia estar morto e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Oh meu Deus, Jesus chega. E ele pode agora tomar o livro. E versículo 7, ele veio e pegou o livro da mão direita de quem estava sentado no trono. E assim que o recebeu, os 4 seres viventes, os 24 anciãos prostraram diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos.
e cantavam um cântico novo. Tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Eu posso ouvir um aleluia? O homem comprou o campo. Tu és digno, tu és digno, tu és digno, Senhor. Eu fico extremamente emocionado com toda essa revelação. Eu não sei como você está captando isso. Olha que coisa poderosa. O campo é o mundo, o tesouro é a igreja, o homem que vende tudo é Jesus, e o que ele vendeu, diga, a própria vida, a própria natureza de Deus. Ele foi lá e se esvaziou, ele deu tudo, e agora ele chega e entrega o seu próprio sangue, a sua própria carne, a sua própria vida. Ele entrega para comprar o campo, para resgatar o tesouro. Quando ele ressuscita com as chaves do inferno e da morte, e ele tem agora o direito. E hoje o livro da Escritura da Terra está nas mãos dele, e um dia ele virá para reinar, mas hoje ele já reina aqui na terra através de você e de mim, a igreja que foi revelada, ficou escondida por muitos anos, e agora ela foi revelada em Cristo Jesus, e ela é a imagem do Deus invisível aqui na terra. Ela é a glória do Senhor. A igreja, queridos, não é essa instituição humana, não é essa instituição religiosa. A igreja é o corpo de Cristo manifestado aqui na terra. É a glória dele, é o reino dele através de nós. E por que tesouro? Diga comigo, por que tesouro? O que tem um tesouro? Um tesouro tem pedras preciosas, tem prata, tem ouro. Então, o apóstolo Paulo, ele diz que nós estamos sendo edificados sobre o fundamento que é Jesus. Mas essa casa que está sendo construída para Deus, ela é feita com prata, diga comigo, prata, pedras preciosas, ouro, madeira, palha e feno. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, depois você olha. Amém? Então, só que ele diz o seguinte, o fogo, ele vai provar essa estrutura. O fogo vai provar essa estrutura. Se a obra de alguém se queimar, é porque essa obra não era nem ouro, nem prata, nem pedras preciosas. Era madeira, palha e feno. Ou seja, o que o Senhor está dizendo é que eu posso estar edificando a minha vida espiritual com coisas que não suportam o fogo. E que são essas madeiras, palha e feno? São coisas humanas, mundanas, religiosidade. Isso não suporta. A religiosidade não suporta a prova. O crente religioso não suporta o dia da prova. O crente espiritual, quando a prova vem, ele tem motivo de toda a alegria ao passar por toda a provação, porque ele sabe que uma vez consumado isso, vai gerar nele glória de Deus, peso de glória. Ouro, quando passa pelo fogo, fica mais ouro. Fica mais ouro. Fica mais ouro. Ele fica mais puro. E o que é o ouro? É a natureza de Deus. O que são as pedras preciosas? É a obra do Espírito em nós. E o que é a prata? É a redenção. A prata é a nossa redenção. Então, nós estamos sendo formados com prata, porque nós somos comprados, redimidos, entendeu? Ouro, que é a natureza de Deus, e pedras preciosas, que são a obra do Espírito em nós. Se você perceber, essa mesma casa que está sendo construída para Deus, ela também está construindo uma cidade para Deus. Amém? Uma cidade. Abra em Apocalipse capítulo 21. Amém? Capítulo 21.
Versículo 10. E ele me conduziu no espírito à parte alta de uma montanha e revelou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu resplendor era como o brilho de uma joia lapidada e muito preciosa, assim como um grande diamante translúcido feito de cristal puro. Aí ele diz o seguinte: a cidade era quadrangular, versículo 16, de comprimento e larguras iguais. Ele mediu a cidade com vara, tinha 2.200 quilômetros de comprimento, a largura e a altura eram também iguais ao comprimento. Ele mediu o muro e deu 75 metros de altura, de acordo com a medida humana que o anjo estava usando. O muro era todo feito de diamantes, a cidade era de ouro puro, diga comigo, ouro puro, semelhante ao vidro límpido. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados com todas as espécies de pedras preciosas. Aleluia! Não tinha na cidade madeira, não tinha na cidade palha, não tinha feno, mas tinha ouro e tinha pedras preciosas. Mas não tinha prata. Por quê? Porque nesse tempo da Nova Jerusalém não precisa mais de redenção, nós já estamos redimidos. Hoje precisa, porque nós vivemos pela redenção de Cristo Jesus. Amém? Está entendido? Então, o homem é Jesus. O campo é o mundo. O tesouro é a igreja ao longo da história. Ao longo, desde os dias lá atrás, de Noé, lá atrás, dos patriarcas até Jesus. Ela ficou escondida por muitos anos. Ela ficou escondida nele. Ela ficou escondida porque ele não podia pegar a igreja sem comprar o mundo. Ele volta, vende tudo e aí ele compra o direito do mundo para resgatar esse tesouro. Então, todos vão ser salvos? Não. Porque o mundo, nem todo o mundo, ele é o tesouro que foi escondido. Mas há muita gente para ser salvo. Há muita gente para ser salvo. Todo aquele que confessar que Jesus é o Senhor, com a sua boca e com o seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, esses serão salvos. Amém, queridos? Então essa é a parábola do tesouro escondido. Agora você já sabe. Jesus precisou pagar um preço muito alto para poder encontrar você e eu nesse campo. Para poder nos encontrar. E você precisa entender que o que está sendo construído na minha vida é o que vai construir a cidade. O que está sendo construído na minha vida. Por isso, qual é o material que eu estou mandando para ele? Se a minha obra, tudo que está sendo edificado na minha vida são obras. A salvação não é por obras, mas a edificação dessa casa para Deus é por obras. O que estamos mandando para a eternidade? O que nós estamos mandando? Porque se estamos mandando ouro, vai permanecer. Se estamos mandando pedras preciosas, vai permanecer. Se estamos mandando pedra, vai permanecer. Mas se nós estamos tentando mandar palha, feno, madeira, coisas de humanismo, uma religião humanista, uma religião sem comprometimento, sem compromisso, uma vida sem compromisso, uma vida que não evangeliza, uma vida que não diz, eis-me aqui, Senhor. Queridos, se a sua obra, ela não permanecer, a Bíblia diz que muitos vão ter que ser salvos como que através do fogo. Resgatados como que através do fogo. Isso também é assunto para uma outra live, ok? Mas o que eu quero deixar bem claro hoje para você, as suas obras, elas valem muito, não para a sua salvação. Você não precisa lutar para ser salvo, você já é salvo. Você é filho, Deus não muda. Deus não muda, você é filho, você é filha, você nasceu de novo, você é filho. Mas você precisa começar a edificar a cidade santa, mandando obras que sejam ouro, prata, ouro, pedras preciosas, pérolas, coisas eternas, de uma vida realmente digna na presença do Senhor. E aí a gente vai para a parábola da pérola. Aí ele diz, da mesma forma, ou seja, do mesmo jeito da parábola anterior, o reino dos céus é como um negociante
que procura pérolas preciosas. E assim que encontrou uma pérola de grande valor, ele também foi lá e vendeu tudo o que tinha e a comprou. Novamente, quem é esse negociante? Jesus. Jesus é esse negociante. Quem é essa pérola? A igreja. A igreja. Então, ele encontrou essa pérola. E aonde que as pérolas são formadas? No mar. Diga comigo, no mar. Toda vez que você vê essa figura do mar na Bíblia, está relacionada ao mundo. São coisas negativas. E é no meio de toda essa imundície desse mundo que ele encontra uma pérola. Aonde uma pérola é formada? Aonde uma pérola é formada? Uma pérola é formada no mar, dentro de uma ostra. Dentro de uma ostra. É ali que uma pérola é formada. Apóstolo, como que a pérola é formada? A pérola é formada quando um grãozinho de areia, ele penetra dentro da ostra. A ostra, ela fica fechada porque ela é muito sensível. Ela é muito sensível. E aí, quando esse grãozinho de areia, ele entra, ele fere a ostra. Sabe o que a ostra faz com a ferida? Ela envolve essa ferida com um líquido. Ela envolve essa ferida com um líquido. De forma que aquela pedra que estava ferindo ela, machucando ela, aquele grão de areia que estava machucando, ferindo ela, ela começa a transformá-lo em algo totalmente cilindro, não áspero, e vem a se tornar uma pérola de grande valor. Então, olha que coisa tremenda. Existe um livro do Rubem Alves, Ostras felizes não geram pérolas. Ostras felizes não geram pérolas. O que ele está dizendo? Que se nós soubermos trabalhar o sofrimento, nós podemos transformar aquilo que nos fere em coisas preciosas, gerada a partir de nós. O problema é que, muitas vezes, aquilo que nos fere tem nos transformado em pessoas piores do que nós éramos. Então, depende como você encara todo esse processo. Agora, essa ostra é Jesus. E eu e você somos esse grão, esse cisco de areia, essa coisa insignificante que entrou dentro dele para feri-lo. Nós ferimos ele. A palavra do Senhor nos diz lá no livro de Isaías, no capítulo 53, eu quero que você entenda isso. Olha que interessante. Isaías 53. Versículo 3, versículo 4, no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades, que ele carregava em seu ser, e sobre o seu corpo levou todas as nossas doenças, contudo nós o julgamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus ferido e torturado. Então nós achamos que foi Deus que feriu ele, mas não foi ele não. Foi eu e você, esse cisco de areia irritante que fere, que entrou dentro dele e começou a feri-lo, e começou a machucá-lo, e começou a trazer dor, mas de fato ele foi traspassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões, e esmagado por conta das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz caiu sobre ele, e mediante suas feridas nós fomos curados. Em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errante, cada ser humano tomou o seu próprio caminho, e Yahvé fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo não abriu a sua boca, agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores, ele não expressou palavra nenhuma. Por intermédio de julgamento tirano, ele foi preso. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi ceifado da terra dos viventes. Por causa dos erros do meu povo, ele foi golpeado. Eu e você
fomos aquela areia, aquele grão de areia que feriu a ostra, Jesus. Lembra quando o soldado, ele passou a lança do lado de Jesus? Quando Jesus foi furado, o que saiu ali do lado? Água e sangue. Esse líquido que vai envolver. Isso que envolve a minha vida e a sua vida. Ele pegou gente como eu e você e começou a transformar a gente em pérola, numa pérola de grande valor. Ele começou a transformar nossas vidas, tirando essas asperezas da nossa vida. Ele começou a trabalhar isso. Nós estamos sendo trabalhados nesse mar, nessa imundície de mundo que vivemos dentro dele. Ei, essa pérola está sendo formada dentro dele. Nós estamos dentro dele, nós estamos nele. As nossas culpas, os nossos pecados, as nossas iniquidades feriram ele, mas ao invés dele retribuir com dor, ele nos cobriu e nos transformou. Entramos dentro dele como um cisco de areia completamente sem valor e estamos saindo de dentro dele como uma pérola de grande valor. Você está entendendo isso? Uma pérola de grande valor. Agora deixa eu lhe mostrar aonde essa pérola vai ser colocada. Aonde cada uma dessas pérolas está sendo preparada para ser colocada. Nós estamos sendo formados nele. Aleluias, aleluias. Eu não sei se isso lhe dá alegria. Capítulo 21 de Apocalipse, versículo 21. As 12 portas da cidade eram 12 pérolas. Cada um dos portais construído a partir de uma só pérola. A rua principal da cidade era ouro puro, reluzente como vidro límpido. A porta da nossa salvação está sendo feita dentro de Jesus. A gente entra na cidade, nessa transformação que Ele está nos fazendo. Caminhamos nessa cidade através da vida de Deus. E nós somos cercados pelas obras do Espírito. Então a porta que se abre para a cidade é essa pérola que eu e você estamos sendo formadas, estamos sendo transformados nesse mar de iniquidade. O Senhor nos permitiu entrar dentro dessa ostra, ferimos essa ostra. Escute, você feriu ele, o nosso pecado fere ele, o nosso pecado machuca ele, a nossa iniquidade machuca ele, mas ele derrama sobre nós sangue e água e nos envolve, nos santifica. E um dia nós seremos colocados na porta da cidade. Entramos na cidade por essa pérola, caminhamos na cidade pelo ouro da glória de Deus e cercamos essa cidade com as pedras preciosas da obra do Espírito. É a vida de Deus em nós. Aquilo que está sendo edificado aqui é o que vai ficar para sempre na eternidade na cidade. Ele edifica em nós aqui. Ele trabalha em nós aqui para encaixar lá em cima. Deixa eu lhe dar algo aqui para você entender tremendo. Você sabia que todos os anos em que o templo de Jerusalém, o templo de Salomão, foi construído, nunca se ouviu um barulho de cortar de madeira, nunca se ouviu um barulho de ferro batendo em pedra, nunca se ouviu um barulho de nada, nenhuma obra. Se ouviu barulho, o templo foi construído em anos, ninguém ouviu um barulho. Tudo vinha de Kiriat Jearim pronto e era só encaixado, era um grande lego montado. Pum, 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 pum. E se uma peça não entrasse, tirava ela, levava lá para Kiriat Jearim, e lá em Kiriat Jearim ela era moldada, ela era lapidada, ali tinha barulho de ferreiro, ali tinha barulho de obra, ali tinha muito barulho, mas quando voltava para Jerusalém, o silêncio. Escute, nós estamos vivendo o tempo do barulho porque Deus está lapidando você. Ele está formando eu e você. Mas vai chegar um momento que no silêncio ele vai construir, e ele está construindo uma cidade no silêncio. Cada pedaço meu que encaixa lá está formando algo eterno. Então, quanto mais barulho você está vivendo, é porque você está ainda
fora do encaixe. Deixe Deus trabalhar esse encaixe da sua vida, a vida de santidade, a vida do propósito. Ei, você que está aí guerreando, Deus tem um propósito para a sua vida e você está querendo fazer outra coisa. Deus está querendo fazer uma coisa na sua vida e você está querendo fazer outra coisa. Amém, Luciane? 1 Reis 6:7. E aí, quanto mais a gente se agita, mais a gente tem que voltar para Criat Jearim, aonde o martelo do obreiro vai bater, aonde o cinzel vai cortar a pedra, aonde os encaixes vão ter que ser feitos. E isso dói. Muitas vezes a prova dói, a angústia dói, mas uma coisa eu posso lhe dizer, dói mais dentro dele, que está formando de você a pérola, que é a porta da cidade. É ele que está fazendo essa obra em nós. Por isso que a palavra de Deus diz que ele está edificando casa para Deus e uma cidade para ele. Nós somos os muros da cidade. Nós somos as portas da cidade. Você está achando que você vai morar na cidade? A cidade somos nós. Ei, acorda. A cidade somos nós. Você está pensando em... Tem muita gente falando assim, Deus está construindo uma mansão para mim, construindo isso, blá, blá, blá. Ei, a cidade somos nós. A casa que está sendo feita um dia vai se transformar numa cidade. E essa cidade virá, ele diz, eu vi a nova Jerusalém. Só para você ter ideia, volta lá para Apocalipse capítulo 21. Nós estamos quase terminando. É muita coisa, querido. Não dá para falar das parábolas do reino sem nós irmos para Apocalipse. Olha só, esse capítulo 21. Então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já haviam passado e o mar já não existia. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. Oh, quantas vezes você já disse que você é a noiva, a esposa de Jesus? E quando você olha para a cidade que está descendo para casar com ele, quem é essa cidade? É a esposa dele. Quem é a esposa? É a igreja. Quem é a igreja? Somos nós. Como estamos sendo edificados? Com ouro, prata, pérolas, pedras preciosas. E muitos ainda estão colocando madeira, feno e palha. Em nome de Jesus, tira isso, porque o fogo vai provar e só vai restar aquilo que é eterno. Amém? Então, aqui eu encerro essa parábola, essa pérola. É você, é a igreja, que está sendo formada dentro da ostra que é Jesus. Ele está formando uma grande pérola. Pelas pisaduras dele, nós somos sarados. Eu quero lhe falar algo para você guardar. Cada vez que você quebra princípios de aliança com Deus, entra no pecado, você fere a ostra. Você fere o interior de Jesus, porque nós estamos nele, dentro dele. Ei, nós estamos dentro dele, nós estamos nele. Tudo converge nele, por ele, para ele. Nós estamos dentro dele e muitas vezes nós estamos ali arranhando ele, nós estamos maltratando ele, nós estamos ferindo ele por causa das nossas insistências com o pecado. Então saia de toda idolatria, saia de todo nível de confusão, saia de toda carnalidade, todo mundanismo, abandone, se entregue, deixe ele formar em você essa pedra preciosa, porque essa pérola um dia vai ser a porta da cidade. E ninguém entra se não for pela porta de pérola. Amém? Então, está sendo formada em mim a porta da cidade, as ruas da cidade, os muros da cidade, os fundamentos da cidade. E aquilo que ele está fazendo em mim aqui vai ficar eternamente. Eternamente. Amém, queridos? O reino de Deus, ele tem a semelhança dele. Ele é semelhante. A aparência dele, sabe onde está? Nas parábolas. A realidade dele está
exatamente na igreja. E a manifestação, ela vai acontecer no milênio, na glória do milênio, quando o Messias irá reinar sobre toda a terra, com a sua igreja vencedora, com os crentes vencedores, não com qualquer um.